Você pode sentar. Que o Senhor te abençoe nessa semana e seja uma semana de vitória, uma semana de conquistas, uma semana que a graça e o favor de Deus seja derramado em abundância sobre você e toda a sua casa. Amém? Nós estamos numa série, O Segredo das Profecias. Deus colocou isso no meu coração há um tempo atrás, e este tem sido um mês extraordinário. Nós temos entendido revelações profundas da palavra de Deus. Tem sido algo um pouco diferente esse mês, porque temos trazido uma palavra de uma forma diferente, uma revelação. Estamos baseando toda esta série no livro de Esther. E Esther é um livro interessantíssimo. É o único livro da Bíblia que não cita a palavra Deus nenhuma vez. Mas é o livro que mais ensina a honrar a Deus. E existem, como eu preguei há 2 domingos atrás e no domingo passado, há 2 domingos atrás eu falei sobre o código da honra que destrava profecias e ela se cumpre imediatamente na sua vida. Semana passada eu falei sobre o código de Purim, que está no livro de Esther, e ele te mostra que algumas palavras proféticas que já se cumpriram, elas se cumprirão de novo na minha vida e na sua. E hoje eu vou falar sobre o código da mesa, que nos revela palavras proféticas, aonde Deus nos mostra que todos os nossos inimigos e adversários serão abatidos. Quando eu digo inimigos, às vezes uma enfermidade é o seu inimigo, às vezes uma crise financeira é o seu inimigo, às vezes um problema conjugal é o seu inimigo, às vezes uma situação que está levando o seu filho para fora de casa, seu filho para caminhos errados, este é o teu inimigo. Eu não estou falando necessariamente de uma pessoa, mas do seu inimigo, do seu adversário. E o código da mesa nos revela um código que destrava profecias, que faz com que essas profecias se cumprirão na minha vida e na sua, e ela nos mostra que os nossos inimigos serão abatidos. Existem muitas profecias no livro de Salmos, porque Salmos, nós lemos ele e são cânticos, são poemas. Existem muitas promessas, mas existem profecias dentro dos Salmos, profecias escondidas de trás de promessas, profecias incrustadas em poemas, em canções que estão escritas nos Salmos. Por exemplo, o Salmo 22. O Salmo 22, o salmista começa dizendo: Deus meu, por que me desamparastes? Lá em Mateus capítulo 27, versículo 46, quando Jesus está indo para a cruz do Calvário, e ele é crucificado, ele levanta a voz e diz: Deus meu, por que me desamparastes? Ou seja, no meio desse poema do Salmo 22, havia uma profecia, que um dia o Messias declararia isso: Deus meu, por que me desamparastes? Então existem profecias extraordinárias no meio do livro dos Salmos, que às vezes a gente lê e a gente não entende que são palavras proféticas. O Salmo 110, ele diz assim: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos o estrado dos teus pés. É interessante que Jesus, em Mateus 22, 44, ele cita exatamente isso, dizendo a respeito de si mesmo, que ele era o Messias, e disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos como estrado dos teus pés. Então o livro de Salmos, ele é extraordinário, porque ele nos mostra isso. Mas existem também na Bíblia profecias de que Deus destruiria os nossos inimigos e os nossos adversários. Naquele tempo era uma outra nação. No tempo que nós vivemos, são situações que tentam roubar o seu marido, a sua esposa, os seus filhos. São situações que tentam destruir as suas finanças ou a sua saúde. São os seus inimigos hoje. E existem profecias tremendas, aonde Deus
declara que os teus inimigos seriam destruídos, e você não seria abatido, porque você é povo de Deus, nação santa, escolhido. Ele conhece o teu nome. A Bíblia diz que Ele gravou o teu nome na palma da mão dEle. Existe uma profecia, porque a Babilônia, ela dominou Israel e levou Israel cativo 70 anos. E existe uma profecia onde Deus diz que destruiria a Babilônia, e a Babilônia foi destruída. Uma profecia que se cumpriu. Existe uma outra profecia em Apocalipse 19, aonde diz que Jesus viria em um cavalo branco, e Ele viria sobre a terra com um exército de cavalos brancos e cavaleiros, para destruir o inimigo de forma definitiva e lançá-lo num lago de fogo e enxofre. É uma profecia que ainda não se cumpriu sobre a destruição dos inimigos. São profecias que já se cumpriram e profecias que ainda vão se cumprir. E existe aquele salmo clássico, né? Que é o Salmo 91. Antigamente as pessoas compravam uma enciclopédia, a Barça. Se você sabe o que é Barça, é porque você é velho. Se você riu, é porque você confessou que você realmente é velho. E aí quando você comprava a Barça, aí vinha uma Bíblia bem grande, bem grossa, toda assim dourada. E aí você entrava na casa das pessoas, aquela Bíblia da Barça estava aberta no Salmo 91. Proteção. Mas é extraordinário, porque no Salmo 91 existem profecias que Deus vai destruir os teus inimigos. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, ou seja, o que Deus fará com os ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os dias da sua vida. O Salmo 91, ele tem profecias de que Deus dará livramento ao seu povo e destruirá os teus inimigos. E essa profecia tem se cumprido. Semana passada, quando eu falei sobre o julgamento de Nuremberg, depois da Segunda Guerra Mundial, a intenção de Hitler era exterminar os judeus da terra, mas 1000 caíram de um lado, 10.000 do outro, mas aquela nação não foi abatida, e no ano seguinte, ela se estabeleceu como nação, e está forte e florescendo até o dia de hoje. Durante a pandemia, no mundo inteiro, nós vimos isso, e Deus guardando o povo dele. Então eu quero que você entenda que existem profecias sobre livramento e sobre Deus destruir os teus inimigos. Só que nós temos que entender que códigos são esses que fazem essas profecias serem destravadas e se cumprir nas nossas vidas. Porque eu declaro que quando você entender esses códigos, todos os teus inimigos serão abatidos e você não cairá por terra. Você e a sua casa não serão destruídos. Praga nenhuma chegará na tua casa. E nós temos que entender isso. E como nós estamos falando sobre o livro de Esther, vamos para o livro de Esther. Que código é esse? Existe uma história no livro de Esther, que o pai dela, Mordecai, que na verdade era o seu tio, que na verdade não era o seu tio, era o seu primo. Você ouviu isso esses dias? Ela tinha um primo mais velho que chamava de tio. Quando o pai dela morre, ele adota ela e ele se torna o pai adotivo dela. E ele cria. E Mordecai coloca Esther no grupo das virgens que foram para o palácio, para serem cuidadas, porque o rei iria escolher uma nova rainha. Então, Mordecai, ele sempre vinha no jardim do palácio para ter informações sobre Esther. E um dia, sentado no jardim, ele ouve 2 seguranças conversando. Eram os seguranças do rei. E eles estavam tramando um assassinato. Assassinar o rei.
E ele escuta, e ele vai até o chefe da guarda, e ele declara aquilo, e eles prendem os dois, investigam e descobrem que realmente era um golpe para assassinar o rei. E aqueles dois homens foram mortos. E Mordecai é usado para livrar o rei da morte. Mordecai era o pai adotivo de Esther. Eu quero que você entenda isso. Como é extraordinário a ação e a operação de Deus. Como é sobrenatural. Como Deus age com o teu povo. Há 2 semanas atrás, quando eu disse sobre o código da honra, a Bíblia diz: honrarei quem me honrar e desonrarei quem me desonrar. Mordecai honrou o rei, se arriscando e destruindo um plano de assassinato. O rei tinha o seu maior príncipe, o mais rico, Hamã, o mais poderoso do império da Pérsia. Você ouviu isso essas 2 semanas? Hamã, quando ele entrava dentro do palácio, todas as pessoas que estavam do lado de fora tinham que se curvar. Ele ordenou que elas tinham que fazer reverência a ele, mas ele não era o rei. E Mordecai não fazia referência. Mordecai não fazia reverência porque ele sabia que aquele homem trairia o povo e trairia o rei. E debaixo de uma indignação, Hamã vai até o rei e diz: quero que faça um decreto para destruir todos os judeus em todo o império da Pérsia. Seria um genocídio e acabaria o povo de Israel sobre a terra. E Hamã diz: eu darei esse valor para o tesouro do rei, uma verdadeira fortuna. E o rei diz: ok, faça a lei, o decreto, sela com o meu anel. E um dia ele, depois de ter feito isso, entrando no palácio, Mordecai sabendo de tudo isso, Mordecai não se curva e ele fica indignado. E quando ele vai embora, acontece de novo. E ele vai até a sua casa e ele constrói uma forca de 25 metros de altura para enforcar Mordecai. E ele diz: amanhã eu vou até o palácio e vou pedir ao rei que me autorize a enforcar Mordecai. Naquela noite, o rei Xerxes perde o sono. Vai até a sala do trono, senta. E havia uns escribas que escreviam tudo o que acontecia no reino. E ele manda chamar os escribas. E ele diz: leia uma das crônicas, leia uma das histórias do meu reino. Eu quero ouvir. E eu imagino o rei sentado de madrugada, perdeu o sono, e o escriba pega um livro grosso que ele vinha escrevendo há anos, e de repente ele abre esse livro. Aonde? Eu não sei, ele só abriu. Não foi algo intencional, ele apenas abriu, sabe? Abriu e pôs o dedo, mais ou menos assim. E ele começa a ler uma história. Havia um judeu chamado Mordecai que estava à porta do rei, e ele ouve 2 dos guardas do rei, do segurança pessoal do rei, armando para matar, e eles foram presos, e eles foram enforcados, porque foi realmente investigado, e viu que eles iriam fazer isso mesmo, e Mordecai livra o rei da morte, e ele olha para o escriba e diz: e aí, o que fizeram com Mordecai? Aí ele, não fizeram nada. Como nada? Ele me livrou da morte e não fizeram nada. Nisso o dia estava amanhecendo. Quem que está entrando no palácio? Hamã. Para pedir o quê? A morte de Mordecai. E quando ele entra, o rei olha para ele, e o rei aponta e diz assim: o que deve fazer o rei quando ele deseja honrar alguém? E Hamã, vaidoso, orgulhoso, sabendo que era o maior príncipe e o mais rico, o que ele pensou? Ele quer me honrar. Ah, meu rei, pegue este homem, coloque a tua capa sobre ele, coloque a tua coroa na cabeça dele, coloque ele sentado no teu cavalo que o Senhor usa. Pegue o homem mais importante do teu reino
e manda ele puxar a rédea desse cavalo em praça pública, gritando: assim faz o rei quando deseja honrar alguém. E o rei olha e diz: gostei, faça isso e não falte nada do que você disse. Busque o judeu Mordecai, coloque roupa nele, coloque a minha coroa nele, pega o meu cavalo, você vai vestir ele, você vai colocar a minha coroa na cabeça dele, vai fazer Mordecai ficar sentado. E é para dar pezinho, tá? Quando ele for subir no cavalo, você dá pezinho para ele, e você pega a rédea e vai puxando em praça pública, dizendo: assim faz o rei quando deseja honrar alguém. Oh meu Deus, honrarei os que me honrarem. É um código poderoso. Eu fico imaginando Hamã colocando roupa em Mordecai. Eu imagino Mordecai assim. E aí ele vem e pega a coroa. Hamã, tá encaixadinha direito não, pegando na minha orelha, conserta aí. Eu imagino o cara subindo no cavalo e ele dando pezinho. A Bíblia diz que ele volta para casa chorando e deita no colo da esposa e diz: foi o dia mais humilhante da minha vida. O que você precisa entender? Eu preguei isso há 2 semanas atrás. O código da honra, ele libera honra sobre a sua vida. E naquele dia, estava se aproximando o dia do decreto de Hamã para destruir o povo. E ele, Mordecai, manda um recado a Esther e diz: Esther, você precisa entrar na presença do rei e falar com o rei sobre isso. Só você pode interromper esse decreto. E ela diz: qualquer pessoa que entrar na presença do rei, imediatamente é morta. Se não for chamado, morre. Tem 30 dias que o rei não me chama. E Mordecai, debaixo de uma unção de Deus, ele manda um recado para Esther e diz assim: será que não foi para este tempo que Deus te colocou nessa posição? Você acha que você merecia essa posição? Você acha que você merecia estar neste lugar que você está, ter o dinheiro que você tem, o nome que você tem, o cargo que você tem? Será que não foi para esta posição que Deus te colocou aí? Não pense você que por estar dentro do palácio, todo o teu povo vai morrer e você será poupada. Eu te digo que não, que você e a sua casa vão perecer também. Mas socorro e livramento sobre o povo virá de outro lugar. Esther manda um recado ao seu pai: diga a todo o povo de Israel para jejuar por 3 dias, para se preparar por 3 dias, porque daqui 3 dias eu vou entrar na presença do rei. E depois de 3 dias adorando a Deus, depois de 3 dias de jejum, depois de 3 dias de oração, Esther coloca a sua vida em risco, por amor do povo de Deus. Coloca a sua vida em risco de morte, honrando a Deus e honrando ao povo. E quando ela entra, os soldados vêm para matá-la. Só havia algo que poderia interromper isso. Se quando alguém entrasse, o rei pegasse o seu cetro de ouro e estendesse na direção da pessoa, significaria que aquela pessoa alcançou favor do rei. Quando Esther entra e os soldados vêm para matá-la, o rei Xerxes levanta o cetro e aponta para Esther. E Esther alcança o favor do rei. Ei, escute isso aqui. O código da honra que eu falei há 2 semanas atrás é o código que libera favor de Deus e favor dos homens. Quando ela honra a Deus, quando ela honra o povo de Deus, colocando a sua vida em risco para salvar o povo de Deus, ela estava honrando a Deus e ao seu povo. E isso fez com que o rei estendesse o cetro, e ela alcançou o favor do rei. Querido, escute o que eu vou te dizer.
E aqui vem um código poderoso. E você precisa me acompanhar para entender. Como Esther alcançou favor do rei. Não foi somente a honra, existiu algo a mais. Existe um outro código aqui. Qual? Duas coisas ela fez, preste bem atenção. Primeiro, qual era a preparação para entrar na presença do rei? Esther capítulo 2, versículo 12, ouça isso. Chegando a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, ou rei Xerxes, depois que fora feito a ela, segundo a lei das mulheres, 12 meses. 12 meses de preparação para entrar na presença do rei. Porque assim se cumpriram os dias da sua purificação. 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiarias e as coisas próprias para a purificação da mulher. Escute isso. Ela não entrava na presença do rei de qualquer jeito. As virgens foram levadas a um palácio e era cuidada por um eunuco. E aquele eunuco cuidava da noiva. Ele cuidava de quem? Ele cuidava de quem? Da noiva. No dia de entrar na presença do rei, uma entrava. Se ele quisesse se casar com ela, ele anunciaria no outro dia. Se não, dali ela não voltaria, mas ela iria para outro palácio, o palácio das concubinas. Então ela ficava no palácio onde estavam as noivas. Se ele aceitasse, ela moraria no palácio dele e seria rainha. Se não, ela iria para um outro palácio, ser cuidada por um outro eunuco, que era o palácio das concubinas. E aí, aquele processo, cada moça foi entrando na presença do rei, assim que ele chamava cada uma. Agora entenda, 12 meses de preparação para entrar na presença do rei. 12 meses de preparação. 6 meses óleo de mirra. Todos os dias cobria o corpo com óleo de mirra, o cabelo. 6 meses com banhos de imersão, de especiarias, de aromas. 1 ano. Quando Esther andava, exalava perfume e aroma dos seus poros, do seu cabelo. Quando ela entrava na presença do rei, aquele aroma e aquele perfume entrava. Segundo, preste atenção nisso. Está me acompanhando? Meu Deus, sim ou não? Segundo, primeiro era a preparação para entrar na presença do rei. E segundo, como entrava na presença do rei. Olha que interessante, Esther capítulo 2, versículo 13. Dessa maneira, pois, vinham as moças ao rei. Dava-se-lhe tudo quanto ela desejava, para levar consigo a casa das mulheres, a casa do rei. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, na hora de ir para a casa do rei, coisa nenhuma pediu. Explico, olha aqui. No dia que aquelas noivas vinham para a presença do rei, como elas entravam? Elas podiam pedir o vestido que quisesse, a joia que quisesse, o sapato que quisesse, o adorno que ela quisesse. Ela podia escolher o que ela queria. E era assim que ela entrava. Como? Com aquilo que ela desejava. Quando chegou a vez de Esther, Hagai, que era o eunuco, diz: pede o que você quiser. Ela gostava de vestido vermelho. Ela gostava de pulseiras de ouro. Ela gostava de brincos grandes, de colares pesados. Ela gostava daqueles sapatos que o solado é vermelho assim, sabe? Mas na hora dela entrar, a Bíblia diz: e ela não pediu coisa alguma, porque ela sabia que estava entrando na presença do rei. E ela vai àquele que cuidava da noiva. Aquele que cuidava da noiva. E ela vai até ele e diz: eu não conheço o rei, mas você conhece o rei.
Não importa o que eu gosto, não importa o que eu quero, o que o rei gosta, o que o rei quer. Ele gosta de vestido azul, ele prefere braceletes, brincos ele prefere de pedras, nada pesado no colo, coisas mais simples, somente com uma pedra bem grande. Não use esses saltos de solado vermelho. Ele não quer se sentir baixinho. Use um salto menor. É assim que o rei gosta. Isso aqui é um código poderoso para alcançar a favor do rei. Entenda. Ela se preparava até exalar aromas e perfumes. Como ela se preparava para entrar na presença do rei? A Bíblia diz que a minha e a sua adoração entra na sala do trono do Rei dos Reis como aroma suave e cheiro agradável às narinas de Deus. Era um ano de adoração para entrar na presença de Deus. E como entrava? Não entrava do jeito que ela queria, não entrava como ela desejava. Ela perguntava àquele que cuida da noiva, o Espírito Santo de Deus: eu não conheço o Pai, mas você conhece, você já entrou na sala do trono. O que Deus se agrada. Eu não vou entrar do meu jeito, com o que eu quero, da minha forma. Eu quero entrar na presença de Deus do jeito dele, como ele quer. E o Espírito Santo, que conhece o rei, diz: ele procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Há um código, há uma chave poderosa aqui no livro de Esther: adoração. A adoração é o código que destrava favor do rei. Levanta a sua voz e adore. Liga o microfone, filho, por favor. Escute isso. Nunca houve noite que pudesse impedir. Nada pode impedir o Senhor. E a esperança, e não há problemas que possam impedir. Nada. As mãos de Jesus para me ajudar. Declara isso. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio. A adoração gera favor. A adoração é um código que faz o rei estender o cetro de ouro na sua direção. A sua adoração faz com que o favor de Deus seja estendido. Vem descendo o rio pra me dar a vida, esse rio que emana Declara isso. ao lado de Jesus. Aquilo que parecia Impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Escute isso. Aquele dia era o dia da morte de Esther, mas a sua adoração, quando ela entra, exalava dos seus poros o cheiro agradável, e isso simboliza a adoração. Ela não entrou do jeito dela, mas ela pergunta a quem conhecia o rei. O Espírito Santo é aquele que está cuidando da noiva. Nós somos a noiva de Cristo. Como eu devo entrar na presença de Deus? Ele é aquele que procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A tua adoração faz com que o rei estenda o cetro dele na sua direção, e você vai alcançar favor de Deus. Aquele que era o dia da morte de Esther, aconteceu o contrário. Ela foi livre da morte e ela alcançou favor de Deus. A sua adoração, ela tem o poder
de mudar decretos celestiais, tem o poder de mudar decretos terrenos. E aquilo que era o dia da sua morte, aquilo que era o dia do teu fracasso, aquele que era o dia da tua separação, Deus estenderá o cetro dele na sua direção. Favor do rei cairá sobre você e sobre toda a sua casa. Adore a ele. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Senta. Quando ela entra na presença do rei, e o rei estende o cetro, eu imagino aquele perfume invadindo a sala do rei. Eu imagino o rei olhando para ela e dizendo: uau, eu gosto desse azul. Que bracelete, hein? E ela se aproxima, e ele diz: pede. Porque para arriscar a vida e correr o risco de morrer, é porque ela precisava de alguma coisa muito séria. Pede o que você quiser e eu farei. Qualquer coisa, rei, qualquer coisa. Vem jantar na minha casa amanhã. Ele o quê? Vem jantar na minha casa amanhã. Se correr o risco de morte, só para me chamar para jantar. Vem jantar na minha casa. Mas traz Ramam, o seu príncipe mais poderoso, junto. Ela morava no palácio, em uma ala, aonde ficava uma área sacada e os aposentos dela. E ela diz: pode ser amanhã às 7 horas da noite? Eu disse: pode. É só isso. Traz uma mesa para mim. Traz uma mesa para mim. Uma mesa e 3 cadeiras. E aí, no outro dia, 7 horas, o rei Xerxes liga de manhã para Amã, diz: e aí, nego, tudo bem? Vamos jantar hoje à noite com a minha esposa. Ela vai fazer um risotão lá e vamos comer lá com ela. Ah, bom. Se sentiu o cara honrado. E aí o rei chega: vem cá, filho, você tem cara de rei, senta aqui. Você tem cara de Ramam, vem cá, senta aqui. Senta aqui, Ramam. Tu imagina que ela podia pedir qualquer coisa e ela diz assim: vem jantar lá em casa. O rei senta, Ramam senta. E aí, tudo bem? Vida dura, né? E aí, rei? E ela começa a conversar com o rei. Tudo certo? Tudo certo. E aí eles começam a conversar algumas coisas que a Amã até nem sabia. E de repente ela está lá, terminou de tomar o vinho, o rei pega, o servo vem trazer o vinho, ele diz: não, minha esposa. O rei pega o vinho, serve ela, põe lá. Aí o rei olha para ela: que vestidão bonito aquele azul, hein? Oh, e aquela noite, hein? Aquele bracelete, aquelas joias. E começa a falar da intimidade. E eles conversam. Amã se empanturra de risoto. Feliz da vida, cara. Feliz. A noite vai passando, as horas vão passando. E a hora que chega final, sobremesa, né? Sagu. No palácio servia sagu, cara. Com creme ainda. Aí o rei olha para ela e diz: minha rainha,
Me pede o que você quer. Qualquer coisa, rei. Esse aqui era o inimigo dela. Há 2 dias atrás, ele ia enforcar o pai dela, numa forca de 25 metros de altura. Ele decretou a morte de todo o povo dela. Não existia um inimigo maior que esse. E ela olha para o rei e diz qualquer coisa. Vem jantar aqui amanhã de novo. Eu não te disse esses dias que a conversa do rei dela era conversa de doido? Esther, mataram os 10 filhos de Ramã. Me diz o que você quer. Amanhã mata os 10 filhos de Ramã. Me pede o que você quer. Pode jantar lá em casa? Aí ele vem. Você está com alguma situação? Diz o que você quer. Vem jantar amanhã de novo. Não tem. Ele era o rei do maior império da terra. Ele era Assuero, Xerxes o grande. 127 províncias, da Índia até a Alemanha. Ele dominava tudo. Vem jantar de novo. Ele diz, tá bom, vai embora. Aí já chegou amanhã, volta. Já chegou amanhã. Chegou. Ela vem e senta. Obrigado, rei. O senhor é gentil, sempre foi gentil. E aí? Tudo certo? Esposa. E ela volta a conversar com o rei. E eles conversam por 2 noites. Intimidade. E ela vai contando. E vai conversando. E falam coisas que ele nem entendia, porque eram coisas só dos dois. E aquela viagem. E 2 noites de um jantar, comendo, bebendo, intimidade. E quando chega no final, o rei diz, fala o que você quer, meu amor. Rei, Ramã fez um decreto para matar todos os judeus nas 127 províncias. Será um genocídio e todos serão exterminados. Eu sou judia, é o meu povo. Eu não diria nada ao Senhor se o decreto dele fosse de escravizar o meu povo. Não gostam do meu povo, escravizem eles. Mas morte, matar todos, por quê? O que eles fizeram? Eu te peço, revogue esse decreto. O rei fica aflito e ouvir a sua esposa, a rainha, dizer isso. E esse era o seu maior príncipe, o mais rico, o mais poderoso. Ele levanta e vai para a sacada. E ela levanta da mesa. E Ramã levanta também. E se joga em cima dela e diz, me perdoa, eu não sabia que você era judia. Não faça isso. E o rei está em crise lá na sacada. E ela entra para os aposentos, e quando ela chega nos aposentos, e ele puxando ela, e ele pedindo para ela, e pedindo perdão, e ela cai na cama. E quando ela cai na cama, ele segura os pés dela e diz, eu te imploro, eu te peço, não faça isso, fale com o rei. E o rei volta, e quando ele volta, a mesa está vazia. E ele vem andando e escuta as vozes. E quando ele entra nos aposentos, Ramã está em cima da esposa dele. E ele grita, executem Ramã agora. E um dos generais, quando entra, diz, ele fez uma forca de 25 metros de altura na casa dele, para enforcar o judeu Mordecai, aquele que te livrou da morte. Ele diz então, na forca que ele preparou para enforcar Mordecai, enforquem Ramã. Ela tinha a favor do rei. A adoração, ela é um código poderoso que gera favor. Mas aqui está o segredo. O código da mesa, o que vai destravar o cumprimento de profecias que vão destruir e abater os seus inimigos, e você não vai ser tocado. Ela sentou na mesa o primeiro dia e conversou com o rei. E Ramã viu a intimidade que ela tinha, o relacionamento que ela tinha com o rei.
E no dia seguinte eles voltaram. E ele ficou impressionado, porque o rei não tinha tempo para nada, para ninguém. Ele não recebia os reis da terra. Mas ele volta segunda vez para comer com Esther. E ela continua falando por 2 dias sobre a intimidade, sobre como ela era amada. E o rei, que era servido por todos, agora o rei servia o vinho na taça. E a taça de Esther chegou a transbordar de tanto vinho. E ele via a intimidade que ela tinha com o rei, e o relacionamento que ela tinha com o rei. E esse é o código da mesa. Há uma profecia poderosa escondida no Salmo 23. Prepara uma mesa para mim, na presença do meu inimigo, o meu cálice transborda. Ei, você só precisa ter intimidade com o teu Deus. A adoração gera intimidade. E a tua intimidade com o teu Deus, você não precisa guerrear com os teus inimigos. Traga os teus inimigos à mesa. Coloca os teus inimigos diante do teu Deus, para que eles vejam o teu relacionamento com o teu Deus, a tua intimidade com o teu Deus. Basta você levantar da mesa, porque essa guerra não será sua, mas será do teu rei. Ele pelejará por você. Ah, meu Deus, se alguém está entendendo isso, obrigado. Celebra, se expressa. Salmo 23. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, eu não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo, ó rei. A tua vara e o teu cajado me consola. Preparas, ó rei, uma mesa para mim na presença do meu inimigo. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Ei, como ela destruiu o homem mais poderoso do império da Pérsia, trazendo ele na presença do rei e mostrando que ela tinha intimidade com o rei. Nada gera mais intimidade com Deus do que a adoração. A adoração faz com que Deus estenda o cetro e você tenha favor dele. A adoração cria relacionamento. A adoração cria intimidade. A adoração sobe ao trono de Deus como aroma suave, como cheiro agradável diante de Deus. Você não tem que lutar. Esse é o código da mesa. Leve os teus inimigos à presença do teu Deus. O rei Senaqueribe, o mais poderoso da terra, envia uma carta ao rei Ezequias dizendo: amanhã vou entrar e vou destruir Jerusalém e vou matar todos vocês. Você tem uma opção: saia daí com o teu povo e se renda. O rei Ezequias entra no templo e a Bíblia diz que ele adora a Deus. E ele coloca a carta diante do trono. E ele diz: Senhor, olha o que o teu inimigo fez. Olha a ameaça do teu inimigo ao teu povo. E a Bíblia diz que naquela noite Deus invade todo o arraial de Senaqueribe e destrói todos eles, e todos eles foram mortos. Com este texto, é um texto poderoso. O rei Josafá estava cercado pelos moabitas. Olha isso. O rei Josafá estava com medo. O que eu estou te mostrando no livro de Esther, eu estou te mostrando nos Salmos, e eu estou te mostrando na prática, na vida de vários reis, o cumprimento deste código. Diga: adoração é um código que destrava profecias que abaterão os meus inimigos. Ei, vem, senta à mesa e pega o laudo do médico e põe aqui e diz: ei, lembra daquela noite? E deixa o laudo do médico ver a intimidade que você tem com o rei. O mundo que tenta roubar os seus filhos, traga seu filho, traga até a mesa o mundo e mostre a eles a intimidade que você tem com o rei. Traga a sua crise financeira à mesa e não fale com ela, mas fale com o rei. Mostre a sua crise financeira, a intimidade que você tem com o rei.
Será que você está entendendo isso? O rei Josafá estava com medo. 2 Crônicas 20:18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor e adoraram. Versículo 19. E levantaram-se os levitas e os filhos dos coatitas e os filhos dos coratitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. Era uma guerra, eles iam ser destruídos. Ele não fez reunião com os generais, ele foi para diante de Deus adorar a Deus, e levantou um povo que adorava em alta voz. E o versículo 20: no outro dia pela manhã cedo levantaram e saíram do deserto de Tecoá. E saiu Josafá, pôs-se em pé e disse ao povo de Judá: ouve, pois, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Creia nos seus profetas e prosperareis. Não só os seus inimigos serão destruídos, mas você prosperará. Você não entendeu? Você não entendeu? O código da mesa não só destrava profecias que vão destruir os seus inimigos, mas os seus inimigos serão destruídos e você prosperará. Versículo 21. E aconselhou o povo e ordenou cantores, não foram exércitos, cantores, para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armadores e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando ele vai diante de Deus, Deus diz: abaixe as suas armas, porque essa guerra não é sua, Josafá. A sua adoração chegou como um cheiro agradável e suave nas minhas narinas. Abaixe as armas e levante o louvor. Abaixe as armas e levante o louvor. Cala a tua boca e para de atacar o teu inimigo, e levanta a tua voz em adoração. Leva o teu inimigo até a mesa e coloca ele sentado, e mostra para ele o relacionamento, a intimidade que você tem com Deus. E aí Deus diz: abaixe as armas, porque essa guerra não é sua. Apenas levante a sua voz e adore, porque enquanto você adorar, esta guerra me pertence. Eu vou lutar por você. Versículo 22. E quando começaram a cantar e a dar louvores ao Senhor, pôs o Senhor Deus emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e todos foram destruídos. Agora escute isso. Isso aqui é uma profecia para a sua vida. Quando você entender que a adoração gera intimidade, gera favor, a adoração é um código, a adoração é o código da mesa, que mostra a sua intimidade com Deus, e os seus inimigos serão abatidos. E vieram Josafá e o povo para saquear os despojos. Acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância, e assim os objetos preciosos. Escute, quando eles chegaram no campo de batalha, todos estavam mortos, e todo o dinheiro, todos os bens que eles carregavam para meses e anos de batalha estavam lá. Tinha cadáveres e riquezas. E eles, e eu estou profetizando, e eles tomaram para si tanto, que não podiam mais carregar. E por 3 dias saquearam as riquezas, porque eram muitas. Levante a sua mão e escute isso. O código da mesa é criar uma intimidade com Deus através da adoração. É levar o seu inimigo até a mesa, até a presença de Deus, para que ele veja o teu relacionamento e a tua intimidade com Deus. Porque naquela hora você vai sair da mesa e o teu Deus vai lutar as suas guerras. Abaixe as armas e levante a adoração, porque hoje o Senhor teu Deus lutará as tuas guerras, e todos os seus adversários serão abatidos.